Oiês. Olá, tudo bem? Tudo bom, minha linda? Tudo. E aí, um pouquinho de frio, né? Tá, começou a esfriar aqui no Rio agora, né? Se a gente ficou até Mas mais eu não elegante, posso falar, não posso falar. Eu Por sou quê? daquelas que começa a chover, já põe um casaco. Sinto super frio. É aquele meme da internet, assim. É. Como é que tá a temperatura e como é que o carioca vê a temperatura. Exatamente. Começou a chover, todo mundo de casaco. Sou a todo primeira. Mundo... É, você é a primeira. Uhum. Mas deixa eu te falar uma coisa. E aí, como é que foi a semana? Boa. De provas? Muitas coisas, meu É? Deus. Muitas. Final Muitas de semestre? Prova, trabalho, apresentação, tudo assim. E hoje nós vamos ter um papo meio cabeça aqui. Não, super, de né? universidade. Super De cabeça. ciência universitária, livros, publicações, doutorados e tal. Hoje o programa não tá fraco, não. É. Você tá preparada? Tô, Ah, então que bom. eu tô. Tem Quem- umas perguntinhas pra fazer pra ela. Tem umas perguntinhas? Quem que é a nossa convidada, Isabel? Dayana Malito. Ela já veio aqui. Já. Ela já veio aqui uma vez. Dayana já esteve com a gente aqui no Simples Assim. Ela é psicóloga, ela é mestre e doutora em psicologia pela Universidade Federal Fluminense. Trabalha com políticas públicas. É a mãe do Raul, não é isso? E ela diz que nas horas vagas ela é escritora. Tá com um livro maravilhoso aqui, fala isso. Vamos ver, hein, Sandra? Entre a saúde e a assistência. Exatamente. Um prazer ter você aqui, Dayana. Olá, meninas. Muito bom você ter voltado. Gostou, Gostei, amei. Gostou? Muito obrigada. Ai, nós também gostamos, por isso então estamos repetindo. Hoje com outro tema, né? Vamos tratar de um tema do seu livro de doutorado. Uma pesquisadora, uma doutora, uma cientista, porque doutorado ela já está assim naquela categoria de cientista na academia, né? Não? É outro nível. É outro nível, né, amiga? Por isso que nós viemos bem arrumada hoje, né? Para poder Representar, né? para poder enfrentar logo, né? Brincadeiras. Cauã, pode chamar a nossa vinhetinha? Bom, Dayana, um prazer de novo ter você aqui com a gente. A gente conseguiu dar uma pincelada no livro, né? Entre a saúde e a assistência. E tem mais coisa aqui. Uma análise micropolítica das práticas de cuidado nas políticas públicas, né? Política pública, em geral, exige cuidado. E quando a gente está falando dessa coisa da assistência, da saúde mental, como é que você vê o cuidado com esse tipo de política aqui no Brasil? Bom, agradecer de novo o convite de vocês. Que prazer estar com vocês novamente. Você falou que tem mais coisa embaixo do título. É uma mania que a gente tem na UF. Ou é uma mania de psicólogo, não sei. Que vem o título, aí vem quase que o resumo do trabalho embaixo. Não perco esse hábito. Mas as políticas públicas são um tema central dessa pesquisa, mas não só isso. É um tema central na minha vida. Eu também sou professora, né, aqui da Universidade de Vassouras, no campus de Maricá. Então, eu estou sempre chamando os alunos para a gente poder entender a positividade disso, porque a gente perde de vista as lutas que foram para que a gente tenha essas conquistas de acesso a direitos, né? Políticas públicas é acesso a direitos básicos, que a saúde não seja uma mercadoria, Sim. que a educação não seja uma mercadoria. Então, bom, é uma discussão aí de como é que eu vejo isso, mas basicamente um campo de lutas e que a gente precisa olhar para a história e ver que direitos que a gente tem hoje nem sempre foram garantidos, né? E como é que a gente pensa essas políticas na prática, para além do que está escrito na lei, para além do discurso do que se diz, como é que a gente funciona na prática mesmo? Como funciona, se essa pessoa vai ser acolhida nos dispositivos públicos ou não. E aí depende também da gente, né? Enquanto profissionais, enquanto sociedade, de defendê-las. Nesse livro aqui, você fala muito, aponta muito essa questão da saúde mental, né? Da população. E assim, a gente vê, não é uma coisa... acho que é uma coisa do Brasil todo, cada vez mais aumenta, por exemplo, população de rua, né? Que são pessoas que estão ali à mercê de qualquer coisa, são expostas, né? A qualquer coisa. E aí, nessa vida, né, a gente observa que tem muita coisa.
Tem gente que tem realmente problema mental que está ali. Tem gente que é viciada em álcool, em drogas e está ali. E as pessoas ficam todas juntas. Elas, né, como que funciona os nossos dispositivos, como o CAPS, por exemplo, para estar atendendo e tentando minimizar alguma coisa na vida dessas pessoas? Bom, Isabel, é um assunto assim delicado, polêmico. Toda vez que eu vou falar sobre esse tema, eu tento pedir às pessoas assim que abram um pouco, né? Vamos ampliar um pouco esse olhar com relação a quem está na rua, porque a rua, assim, ela traz... Você disse a questão, por exemplo, do uso de álcool, né? Uhum. Tem pessoas que moram em casas, muitas, e fazem o uso ali abusivo de álcool. Sim. Mas como a gente não tá vendo, como não tá ali na rua, é como se não Exatamente. incomodasse ninguém. Às vezes até demoram até ajuda, aquilo ser reconhecido como um problema. Mas a rua, ela tem isso de deixar exposto o que a gente não quer ver. Não à toa nos escondemos tanto nos condomínios, na internet, a gente não quer ver o que está acontecendo, e depois da pandemia ficou mais ainda, né? A gente cada vez mais perdendo isso do espaço público, mas a população em situação de rua, ela é uma ferida ali no cartão postal da cidade. Exatamente. Não à toa, os políticos, né? A primeira coisa que eles fazem ali em campanha é prometer que vão limpar a cidade. Limpar a cidade Exatamente. é também limpar as pessoas, o que incomoda. A população... Seria a parte feia da cidade. Sim. Né? E a saúde mental, ela lida desde sempre com isso que ninguém quer lidar, né? As nossas feridas existenciais, aquilo que não pega bem mostrar para os outros, as nossas dores, tudo que não combina com uma sociedade ali capitalista, né? Da ostentação e tal. Mas, objetivamente, os dispositivos públicos que a gente tem para cuidar, né, dessa população são todos os outros. Sei lá, vocês vão no postinho de saúde, ele também é para a população em situação de rua, né? Às vezes as pessoas precisam usar ali o CRAS, ele também funciona. Então, quem está na rua tem os mesmos direitos de quem não está. Mas a gente tem o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado, né, para a população em situação de rua, é um equipamento da assistência, e os CAPs também fazem ali o acompanhamento dessa população. E eu acredito muito nesses equipamentos. Você começa o livro contando uma história, né? E aí eu quero ressaltar também essa diferença que tem o seu livro, né? Não é só um livro com teorias, não é só um livro cheio de referências bibliográficas, né? Acho que foi bem bacana essa ideia de colocar coisas suas ali, coisas que você passou, colocar ali no papel mesmo um sentimento, né? Que você diz que estava se despedindo em algum momento da sua vida, você vai falar pra gente qual é a época de um trabalho dentro da saúde pública, e você encontra uma senhora que estava se arrastando, né? Não tinha cadeira de roda, não tinha nada, e ela estava ali, ela não estava pedindo nada, ela queria só pegar um medicamento. E num determinado momento você fica muito chateada, porque você não conseguiu ajudar essa senhora. Como é que é isso? É muito frustrante quando a gente realmente acredita na política pública, acredita que o Estado possa fazer uma diferença na vida das pessoas, e mesmo assim a gente não consegue alcançar esse objetivo, que é ajudar? Isso aí é meu paradoxo, assim, na vida. Talvez vocês se identifiquem com isso, né? Somos de esquerda, cada uma tem ali a sua militância em alguma parte. Eu acredito ali na universidade pública, no que eu fui aprendendo ali das teorias. Sou da psicologia, é um campo que sempre diz que cuida das pessoas, que acolhe, que, né, trata das diferenças e tudo mais. Mas tem isso, né? Você entra, você sai da universidade, você se depara com o quê? Como é que a gente transita na cidade? Como é que a gente lida com as pessoas, né? Com a nossa família? Então, isso é uma coisa assim que eu carrego eu sou muito atravessada pelas situações de vulnerabilidade, né? Que eu vejo ali nos espaços e tal. Talvez por
entender que essas pessoas não são diferentes de mim, né? Existem profissionais que conseguem fazer essa separação, assim, no sentido de eu sou o profissional que cuida e tem o outro. Quem está na rua ali ou quem está passando por alguma situação de vulnerabilidade é o outro. Sim. E aí talvez tenha um abismo racial nisso também. Eu consigo me ver ali. Eu não estou falando dessa empatia bonitinha, mas fica essa pergunta, né? Qual é o mundo que a gente quer? E o que é isso que acontece? E o que a gente tem a ver com isso? O que é a psicologia que eu faço, que eu acredito? Quem é que está lá do meu lado fazendo mestrado, fazendo doutorado? Por que eu estou fazendo doutorado e tem uma pessoa que não tem nem acesso à educação básica, assim? Então, eu abro com essa cena porque houve um momento que eu não consegui escrever mais, que parecia que não fazia diferença, não faz sentido, eu vou ficar aqui no discurso e um mundo desabando, né? Nesse momento eu tinha... com a prática, né? De como colocar em prática, né? Tornar real o que a gente acredita. Aham. Então, ela é esse símbolo, eu digo assim, eu quero escrever, só faz sentido para mim escrever se eu puder escrever essa mulher no chão. Mas aí eu digo, não sei como fazer isso ainda. E aí eu levo lá para a banca, depois a gente conversa. Esse livro é a tentativa de escrever uma pessoa se arrastando pelo chão. E o que a gente tem a ver com isso, né? Eu tô falando muito, gente, me corta. Mas eu veio aqui para isso. Eu estava aqui também pensando um pouco, que eu não li o livro todo, mas eu dei uma folheada nele, né? Aí eu acho que você tentou aqui, né? Como toda boa psicóloga, que entende a integralidade das pessoas, né, dos seres humaninhos todos, né, que nós temos várias facetas e somos um complexo envolto nesse corpinho aqui, né, e que você tenta ver a saúde pública, o papel do Estado e a pessoa, né, quando você começa seu livro contando a história de uma pessoa, né? Porque geralmente a gente, quando fala em Estado, quando fala em saúde pública, a gente pensa na política que vai atingir uma multidão, né? A gente fala numa política que vai atingir de todas as pessoas. Que é uma política para todos. Que é uma política para todos, né? Na medida onde você começa falando de saúde pública e de Estado, mas olhando para uma pessoa, né? Como é que aquele Estado tão... aquela coisa pesada do Estado, né? Como é que a saúde pública em si, que é um tema muito caro para o Brasil, a saúde pública, né? Sim. É um tema muito caro para nós brasileiros, a conquista que nós fizemos durante anos e anos e anos nesse setor, né? Mas, por outro lado, você enxerga uma pessoa naquela vida toda integral dela, naquele problema todo dela, e que o Estado não consegue resolver o problema de uma cadeira de roda. E aí, quando você falou essa coisa, a gente se depara com um pouco das coisas que a gente é, afinal de contas, nós somos pessoas que vemos o mundo com um olhar de uma filosofia mais voltada para os menos favorecidos, mais voltado para a coletividade, mais voltado para o público, né? E aí, de repente, a gente se depara com uma situação tão pequena, tão individual, e a gente não consegue fazer nada com aquilo, né? Então, eu achei muito interessante você partir daí, né? Porque uma pessoa, assim, um pouco no meu entendimento também, sem querer romantizar, porque essas situações, a gente às vezes tenta romantizar, mas uma única pessoa, ela consegue demonstrar como é que está funcionando o todo, né? Sim, a minha tese é essa. Só que não é qualquer pessoa. A minha tese é de que são as pessoas que causam problemas nas instituições, elas mostram real como é que essas instituições funcionam. Porque aí, geralmente, elas recebem alta administrativa, elas são expulsas, o psicólogo fica ali torcendo para essa pessoa não aparecer naquele dia. Mas é essa pessoa que está denunciando para a gente como é que as nossas instituições não dão conta da diferença e da vulnerabilidade. Então, esse é exatamente o ponto. Então, a gente pode dizer, assim, partindo dessa colocação sua, tem algo de errado com os nossos profissionais? O que acontece? Porque a gente estava até conversando um pouquinho antes dessa questão do acolhimento. Todo mundo que está num hospital, que tem que passar por
por um CAPS, por uma saúde mental, as pessoas não estão bem, né? As pessoas estão ali porque precisam, são levadas pelos seus parentes, pela sua família. Ninguém está bem quando está no hospital, né, gente? Não. Então, essa é a grande questão. Se eu não estou bem, eu preciso ser acolhida. Sim. Eu não posso ser destratada num ambiente desse público. Eu não posso estar transitando ali e estar invisível para as pessoas que deveriam estar cuidando de mim. E aí eu abro um parênteses. Essa questão da invisibilidade. Os profissionais também não estão bem. E quando você não está bem, é muito difícil produzir cuidado. Quando você também está adoecido. E o nosso sistema nos adoece, nos sucateia. Não é só a parte física dos espaços, a parte estrutural ali, né? Sei lá, tá sem ar-condicionado, tá sem um lugar adequado para funcionar. Os recursos humanos, né, para falar ali a linguagem bonitinha, estão explorados, não que justifique. Eu falo isso muito assim com os alunos, né? Quanto é que você precisa ganhar para tratar alguém bem? A questão é o baixo salário, mas espera aí, vamos pensar sobre isso. Mas queria comentar também uma coisa que a Sandra falou disso do macro. A tentativa do livro também, alguns dos títulos fica ali, macro, micropolítica, né? No sentido de que a gente precisa escrever essa história da estrutura. Todas as pessoas não sabem. Não estou falando nem as pessoas assim da rua, né, do senso comum, não, mas os profissionais de saúde não sabem a história do SUS. Partem do SUS como se fosse uma coisa que ou que sempre existiu, ou que a gente vai só criticar ou elogiar. Que é ruim, ou que tem que acabar. Ou que surgiu de uma mente única, que foi lá escrever um projetinho e vai ser assim que funciona. Sim. Foi muita luta, né, até chegar ao SUS. O SUS, então, tem que contar essa história. Tem que contar essa história. E é importante a gente falar disso, é uma coisa que faz um pouco parte da minha vida. Eu gosto de contar as minhas histórias aqui, mas hoje eu vou, prometo que não resumir. A Isabel me belisca. Não, é porque é o seguinte, o SUS, ele é resultado, né? A gente estava falando aqui da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? A 8ª. Que foi um marco na saúde pública brasileira e tal. Foi um marco de conquista, né? Para que a gente chegasse onde chegamos hoje, que o SUS, ele surgiu dos profissionais de saúde, né? Ele surgiu da luta de todos os profissionais da área de saúde. Não foi alguém iluminado que foi lá e escreveu aquele projeto. Foi o movimento organizado de todos os trabalhadores, e aí de todas as áreas, né, que foram discutindo como é que devia funcionar a saúde pública no Brasil. Né? Sim. E começou, não era SUS, era SUDES, Serviço Unificado e Descentralizado de Saúde. A palavra descentralizada era fundamental, porque então o Estado federal é que dominava as verbas e como fazer e tal, até que veio um bando de maluco que falou, não, a gente precisa descentralizar essa verba, porque é na cidade que as pessoas moram. As pessoas têm endereço da cidade, ninguém mora no estado e no país, as pessoas moram. Então, isso tem que ser resolvido de maneira descentralizada, municipalizar. E foi isso que aconteceu com a educação e com a saúde, né? É muito importante a gente falar, porque quando vem os malucos, sabe, fala assim, tem que acabar com o SUS. Porque não funciona. Porque não funciona, isso é uma porcaria. É pra quê? É pra sucatear mesmo. Não, é pra sucatear, é pra acabar aí. Até privatizar. Privatizar a saúde, pra dar lucros pra alguém. Como é que a saúde já vem sendo privatizada, já né? vem sendo privatizado. Vem sendo privatizado. E aí a gente vê esses planos de saúde mirabolantes, essas coisas todas. Eu nem vou falar porque eu sou contra isso, daí eu vou falar alguma bobagem. Mas, a Isabel já... Mas o que eu quero dizer é que é importante a gente contar um pouco dessa história, porque do ruim é o melhor que nós temos, inclusive em relação a outros países, né? Sim. Eu faço ali essa retomada histórica da 8ª. Inclusive, foram 7 conferências sem a população participar. E na 8ª é a primeira que tem a sociedade civil ali organizada. Quando a gente vê os vídeos, Sérgio Arouca ali, eu fico até arrepiada, assim, porque você vê... Foi uma sumidade, eu acho, que ele foi uma pessoa muito importante nisso. A gente vê que não é papel e caneta, não é frio, né? Tem ali um movimento coletivo de articulação, de pensamento. O SUS realmente é muito complexo.
Mas é importante fazer essa história. Eu faço a discussão sobre o Estado, para depois chegar em como é que estava a situação do nosso país ali, pensando ali a questão da reforma psiquiátrica também, como é que vem sendo, tudo que vivemos durante o governo Bolsonaro, inclusive, né? Os retrocessos, as perdas de direitos, tudo ali direitinho, com as notas e tal. Eu digo, bom, isso é um campo de disputa muito importante. Tem que ter gente pensando isso, é importante os gestores, tudo isso, mas eu quero saber como que isso é operacionalizado no cotidiano. Hoje, amanhã, depois, como é que é para dona de casa na vida real, que vai lá num serviço, como é que ela está sendo atendida, por quem ela está sendo atendida. E aí, isso que você estava falando sobre a pessoa que causa ali um problema, se ela vai ser acolhida ou não, nesse livro eu trato de bons profissionais. Assim, pessoas que gostam do que fazem, têm um trabalho ali sério, né? Na saúde, na assistência, mas não é para ficar elogiando só, ou Sim. dizer que funciona, mas é essa galera que eu quero chamar para pensar. E aí eu me incluo enquanto profissional, né? Porque eram os meus pacientes ali que me diziam, olha, aqui não tá legal, você tá reproduzindo... Não com essas palavras, Sim, né? sim. Teve um que até usava essas palavras. Mas... nós, então, que somos legais, que temos um entendimento ali interessante, acreditamos na política pública, que tipo de cuidado temos produzido com essas pessoas? Será que a gente consegue ter um olhar crítico para a nossa prática? Será que a gente consegue se olhar? Então, assim, aqui eu não estou discutindo com fascista ou com quem acha que não tem que ter, ou com quem é manicomial, acha que tem que voltar a manicômio, que existe, né? Essas pessoas estão por aí trabalhando. Gente que acha que tem que ficar mesmo todo mundo trancafiado no lugar, Isso. sendo dopado, levando choque. Acha, porque, né, é um perigo para a sociedade, né? Articula ali loucura com periculosidade. Mas eu queria conversar com a galera que está querendo construir, que está ali na labuta e tal. Então, eu faço as entrevistas com esses profissionais, coloco ali o meu lugar em análise, as coisas que eu vivi, que eu testemunhei, dizendo o que tem de errado ali também, na hora que a gente está com o outro, né? E aí isso é macro, mas também tá ali... Como é que foi isso? Assim, o livro é a finalização do seu doutorado, né? E como é que foi esse processo seu de escrita para você estar unindo todas essas... Você falou, é como se fosse uma encruzilhada, não é isso? Para todo mundo estar se encontrando ali, todas as áreas. Como é que foi esse teu processo? Eu acho tão difícil escrever. Então, eu até fiz uma brincadeira aqui na hora que a gente entrou, que eu não conseguia nem escrever carta para namorado, ou seja, não sei escrever nada. Aí te falaram, passa uma mensagem. Passa uma mensagem de áudio, né? Ué, mas passa uma mensagem agora de áudio. Pois Agora só que tem. no tempo em que eu escrevia carta para namorado, não tinha mensagem de áudio. Agora tem, agora ficou fácil. Mas o que eu quero dizer é, assim, escrever, colocar numa cadência, num item 1, 2, 3, 4, formar o raciocínio, levar aquela ideia de uma maneira... Sinceramente, eu acho isso uma coisa tão difícil, cara. Como é que você... Eu falei, pedi essa parte aqui na Isabel, porque, por exemplo, você conseguir registrar uma... Por isso que eu faço podcast, grava tudo é mais fácil. Brincadeira. Para vocês é mais fácil. Eu tô aqui, ó. Porque eu falei, nossa, vocês começaram com tanta naturalidade. Oi, amiga, não sei o quê. Eu aqui, ó. Não, porque, por exemplo, fazer uma obra no sentido de vender uma ideia, eu acho uma coisa bem difícil mesmo, sinceramente. Porque você precisa ter um entendimento muito global das coisas e tal. Tanto é que são vários links que são feitos dentro do livro, né? E aí com vários profissionais. É verdade, eu acho que você podia contar um pouquinho dessa história. Quem sabe a gente fica animada e escreve alguma coisa. É porque... tem várias... Na universidade, a minha orientadora sempre falava, existem políticas de escrita, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele é da química, da farmácia ali, faz doutorado, então ele fala, o que eu escrevo são fórmulas, né? São várias fórmulas ali que usa matemática, usa várias questões. Aquela é a escrita ali dele, né? Tem gente que, sei lá, escreve música,
E existem programas dentro da universidade que vão querer um texto científico, impessoal, onde você não possa se colocar, porque senão não é objetivo, né? Não é neutro. Eu venho de um programa, acho que eu escolhi um programa também lá na UF, que permite uma escrita que tem ali muito a ver comigo. Então, eu escrevo com literatura, eu escrevo as histórias das pessoas, e a escrita, para mim, veio antes da universidade. A escrita tem uma relação ali com a escrita que é com a escrita mesmo. É ali criança fazendo historinha, o livro de literatura que eu sonho em publicar e está na gaveta há 1000 anos, eu acho que vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Só que aí eu fico nessa coisa de uma coisa escrever pesquisa. Isso eu aprendi a fazer. Você faz o TCC, faz a monografia lá na graduação, aí você vê que tem um jeitinho, bate na porta do mestrado. Então eu fui aprendendo também os códigos, as regras, mas tem alguma coisa, quando você diz assim, Sandra, escrever é difícil. Eu acho, eu escrevo atormentada ali, porque é muita coisa que você quer passar. Muitas ideias. Não sai o que você quer passar. Aqui na cabeça, tudo faz sentido. Na hora que o negócio agarra, mas para mim, não escrever é muito mais difícil. Os períodos que eu tô embotada ou sem conseguir me expressar são de mais sofrimento, assim. Então, eu escrevo acompanhada, né, das minhas avós, né? Uma que gostava de estudar, mas não pôde continuar. Outra que gostava de estudar e de pintar, em algum momento precisou parar, né? Eu escrevo acompanhada das autoras que eu li, né? Clarice, os autores, o que a minha orientadora foi me ensinando. Nos grupos lá de pesquisa, a gente lê um ao outro e vai pontuando. Ninguém escreve sozinho. Assim, sai um texto maravilhoso da minha cabeça. Pode até ter, né? Tem os gênios. Deve ser um homem, esse gênio. Mas a gente fala, olha aqui, isso aqui não tá legal. Inclusive, eu tô num grupo agora que a gente estuda literatura e tal, e a gente fica palpitando o texto um do outro. Escrever, pra mim, é um prazer, assim, mesmo que seja difícil, sabe? Sim. Não sei se eu respondi. Não, sim, você traz muita coisa diferente, vou falar assim, diferente, mas assim, eu acho que é muito mais prazeroso de você ler um livro assim, quando você traz, por exemplo, aqui pro livro, uma personagem que acho que todo mundo tinha que conhecer, que é a Carolina Maria de Jesus. Você consegue trazer ela para dentro desse texto, né? Ela que foi uma escritora brasileira, que também era uma mulher pobre, assim, de favela, né? Sim. Catadora de lixo. E ela conseguiu, da maneira dela, relatar a vida dela, o cotidiano dela dentro de uma favela. E é maravilhoso, né? Tem um livro... Quarto de Despejo, né? E você traz ela para cá. E tem um trechinho aqui que eu queria ler, que eu acho que esse trechinho aqui, ó... Depois eu vou mostrar a capa do livro para vocês. Esse trechinho aqui é do livro dela, né? Sim. Jesus, eu vou dar uma lida aqui. A minha bisavó Maria Abdia dizia: os brancos de agora já estão ficando melhor para os pretos. Agora eles atiram para amedrontá-los. Antigamente eles atiravam para matá-los. Olha. Quando os pretos falavam, nós agora estamos em liberdade, eu pensava, mas que liberdade é essa se eles têm que correr das autoridades como se fossem culpados de crimes? Então o mundo já foi pior para os negros? Gente, isso tão aqui atual. É tão real, é tão atual. Isso foi escrito... Isso aqui foi publicado em 86, década de 80. E aí a gente vê isso aí toda hora, né? A gente estava falando de uma reportagem toda hora. E é a fala da bisavó dela. Então é muito mais antigo. Que é muito mais antiga. No caso, a reprodução, né? Sim. Foi feita... Mas a gente viu isso acontecer agora, algumas semanas atrás, com uma criança que foi morta em plena festa junina. Exatamente. Assim, é um negócio, só não querendo te interromper, mas já te interrompendo, desculpa. Se eu conseguir lembrar o que eu ia falar, vou até anotar. Anotei. Não, é porque o que acontece? Você falou que a gente precisa, por exemplo, agora trabalhar para trazer de volta as nossas conquistas.
Sim. E a gente parece que nessa questão da opressão, a gente nunca sai do lugar. A gente parece que é igual o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Porque a gente vê o que acontece, a gente passa mal com as coisas, a gente não consegue ver uma reportagem sem chorar. A gente fica vendo como é que uma mãe dentro de uma favela cria um filho, se esforça para ela não entrar no tráfico, para não entrar na... E aí vem alguém, aí vem o Estado, tá certo? E simplesmente... É uma reprodução de comportamento mesmo do Estado nesse sentido. É um projeto. Quando a gente fala dessa questão de policial, né? Policial, isso E quando você encontra lá a justificativa da polícia, que vem um policial da área de comunicação para falar, o que eu pensei quando eu escutei foi assim, meu Deus, eles não têm vergonha de estar reproduzindo esse discurso? Não, nós estamos investigando os policiais e as coisas têm que ser feitas realmente da melhor forma possível. Sério, a pessoa foi morta. Sim. E é uma questão que é reproduzida também muito com a população negra. Não é um acidente isolado, porque se é um acidente isolado, você até pode falar assim, não, a última vez que isso aconteceu foi há 22 anos atrás. Não, toda hora acontece. É um padrão de comportamento. Então vocês concordam que é um projeto, né? A gente vive um projeto de genocídio da juventude negra. Da juventude negra. É isso. É uma certa continuidade. Essa fala da Carolina, falando da bisavó dela, né? Você viu Enfim. que ela também não escrevia sozinha. Ela não escrevia. Carolina foi muito corajosa, gente. Ela bancou. Isso dela ter sido descoberta ali, né, na favela. Sim. Enfim, foi ela que chamou. Ela viu um repórter lá, o Audálio. Várias questões, né, sobre isso, mas enfim, sobre ele. Mas ela foi lá e chamou. Carolina era afrontosa. Olha aqui meus cadernos. E ele viu, ficou assim, encantado. E então, assim, ela não foi descoberta. Ela se mostrou. A Conceição Evaristo fala disso, né? Que tem algo ali... Enfim, são várias questões. Depois ele achou que não precisava mais continuar publicando. A Carolina escreveu até o final da vida, assim, né? Ela não queria parar. Mas aí falaram, não, mas quarto de despejo já tá bom, já é um produto exótico para a classe média ter ali nas suas estantes. Né? Por que você quer escrever mais? Mas ela tem, né, outras obras, enfim. Sim. E aí... Isso que a gente está falando aqui, né, do genocídio, da juventude negra, enfim, é um projeto de Estado. O Estado, ele é o da política pública, mas ele é também o que vai fazer a manutenção ali da exclusão social, da mão de obra que não vai servir, não vai ter emprego para todo mundo, então você pode matar. Então tem... Sim, é como se uma discussão difícil. Autorização. Tem uma autorização. Né? O Estado tem essa autorização. Tem. Inclusive, quando a gente pensa a questão dos manicômios também, e aí vocês estão dizendo, tem gente que acha que o outro pode ficar lá trancado, levando eletrochoque e tal. Isso é o mesmo processo de desumanização. Se você não vê como um ser humano ali igual a você, pode fazer o que quiser com ele. Então, esse discurso do bandido, né? Até quando a gente fala, não era bandido. Então, se não era bandido, pode matar? Mas aí quem vai decidir quem é o bandido ou não, né? Porque os bandidos que eu vejo por aí estão soltos, de terno, gravata, fazendo propaganda. E tem as mulheres do jogo do tigrinho. Vai estar todo mundo aí. Então, esses pode matar? Eu tô tão apaixonado pelo MC Cabelinho, sabia? MC Cabelinho? O MC Cabelinho, pra mim, foi o que melhor teorizou sobre a prisão daquele rapper... Pose. Ah, tá. Porque o que acontece? Sabe? O MC Cabelinho é um cara saído também da comunidade, um poeta, né? um artista, um compositor. Eu vi uma entrevista dele que ele contratou um professor de história para ensiná-lo. Que maravilha isso. Como se posicionar e entender um pouco da sua própria história e tal. E a história do Brasil, como que ela se representa. E ele falou umas coisas muito interessantes. Quem quiser, procura no Google, procura no YouTube, procura nos lugares que acha, tá certo? Porque vocês sabem que tem gente aqui muito preguiçosa. A tiazinha do Zap conta um H, a pessoa já cai na mesma hora. Não vai nem lá no Google. Agora tem inteligência artificial também para você fazer pesquisa para ver se você vai acreditar nas coisas. Esse menino tá ficando... Sabe o que me lembrou? Do MC...
Ah, sim. que se formou, hoje é um grande intelectual brasileiro. Para mim, o Emicida é um grande intelectual brasileiro. Ele formula sobre questões importantíssimas. Talvez esse menino também fique assim. Mas o que eu quero falar um pouco é sobre essa questão do Estado, né? E também quero falar um pouco da saúde mental e de outras coisas. Mas eu quero voltar para a saúde mental e falar também um pouco das mulheres. Inclusive, desculpa, mas essas mulheres que perdem os filhos assassinados pelo Estado, elas vão bater aonde? Será que elas vão conseguir chegar? E aí, se elas chegarem na saúde mental, é com Rivotril que a gente vai resolver? Ficar tomando Rivotril 10 anos porque está de luto pela morte do filho, assim? E as equipes que trabalham ali sabem receber, né, essa mulher? Então, assim, tudo vai virando uma questão individual, né, de passar um remédio, uma psicoterapia e tal, mas tem uma ferida que é coletiva. E esses jovens vão continuar morrendo. Você falou tudo agora, a ferida é coletiva. Porque quando acontece isso, eu acho que a gente que reflete muito sobre essas coisas, a gente fica muito, muito ferido também. Sim. É como se estivesse atingindo a gente, sabe? E eu acho que atinge mesmo. Porque você sente ali no depoimento dessa mãe, é uma dor que... Primeiro que você não tem como imaginar uma coisa dessa. Eu falo, fica toda arrepiada. E segundo, é a resposta que o Estado dá para essa mãe. E para todas as outras mães que perdem todo dia aí seus filhos. Tem hora que é isso que você falou, é um projeto, é um descaso, né? É mais um. E a primeira coisa que essa mãe vai ter que fazer, vamos supor, você perde um filho, você vai chorar o seu filho. Elas antes vão ter que provar que o filho não era bandido. Vai ter que ser a primeira coisa que elas vão ter que dizer. Ela não tem tempo de chorar. Ela é mãe de bandido. Ela não tem tempo de chorar. O que ela fez de errado? E se o filho for bandido, onde que ela errou? Onde que ela errou? Não, e quando não é, como nesse caso que a gente estava falando. Quando não é. Porque... Transforma-se né? Então, é um pouco dessa situação. Eu, particularmente, tenho uma posição muito, muito clara sobre isso, né? Isso é uma questão de qual que é o seu olhar dentro dessa sociedade. E, para mim, Sandra Recalde, a sociedade capitalista é um fracasso. Total e absoluto. Mas que morre de medo de outras alternativas, né? E você não pode fazer nenhum outro tipo de proposta, porque aí vem, porque é democracia, porque lá é ditadura, porque não sei o quê. Aí eu também não quero ser rasa, mas eu vou falar uma coisa. Qual é a democracia que a família desse menino conhece? Se não é a da bala. Foi a discussão que fizeram sobre Ainda Estou Aqui, né? Exatamente. Sim. Você entendeu? Então, assim, qual foi essa democracia que a gente... essa democracia liberal horrorosa que a gente fala tanto e romantiza e diz que é a nossa liberdade? Qual que é essa democracia de ir e vir? Eu tenho democracia de ir e vir. Eu sou branca, classe média, ganho bem. Se eu quiser fazer um planejamento para viajar, não posso todo dia. Sandra explanando que ganha bem. Não sei. Mas se você... Já vou marcar alguma coisa. Não é explanando que ganho bem, mas é uma questão de se comparar com os outros. Você está numa posição de privilégio. Você tem direitos. Estou numa posição de privilégio. Seus direitos vão ser de privilégio. Se eu quiser ir a algum lugar, eu posso ir. Agora, Sandra... Se eu quiser comprar alguma coisa, eu posso comprar. Agora, essa é a liberdade que eu quero só para mim? Como é que funciona isso? E assim, antes da reforma psiquiátrica, se dissessem que você é louca, esses seus direitos iam acabar rapidinho. Que é a discussão aqui. É uma discussão do As seu livro. Que eu queria falar nossos direitos estão ameaçados sempre, né? Sempre, porque a gente é louca. Se você for estuprado e precisar ir numa delegacia, você também não vai. Você já vai ver que seus direitos... Seus direitos já não são... E aí, minha querida, você pode ser branca, preta, amarela, roxa, pobre, é tudo a mesma coisa. Porque você, quando tem dinheiro, você esconde, manda sua filha numa clínica, igual ao aborto. Manda viajar, manda fazer em outro lugar. Agora, os pobres só se ferra. As mulheres Vocês podiam fazer um programa aí sobre aborto, hein, gente? Eu tenho uma vontade, eu queria fazer sobre velhice. Chamar alguém da saúde também. Ver, porque o que acontece? A saúde mental... As pessoas, como elas não têm direito, elas acabam morrendo, acontece, né? Fazer de qualquer jeito. Acontece a mesma coisa com todas as mulheres. Porque eu sou do tempo, Isabel, e olha que eu tinha 20 anos na década de 80, eu sou do tempo que quando eu ficava... levantava a bola, você sabe que eu gosto de fazer não sei o quê, e estava ou no trabalho em algum lugar, os rapazes falavam assim, tá menstruada. Tá de TPM.
sabe? Não, ainda Tipo falam, assim, né? O problema é que isso é reproduzido hoje. Você entendeu? Então, assim, O homem é assertivo, a gente é histérica. Eu me coloco no lugar de privilégio. Me coloco no lugar de privilégio. Não, ele é firme, né? Ele se posiciona. Então, ele se posiciona. Você é histérica. Tá gente. certo? Você é histérica. Tá certo? Uhum. Você tem problemas tem que internar. Uhum. Tá certo? Na década de 40, 50, você queria separar do marido e botar você no manicômio. Isso. Então, lutar contra o manicômio não é lutar contra as pessoas que têm... Não é lutar só a favor das pessoas que têm alguma questão de sofrimento ali psíquico. É por todos nós, né? Porque o manicômio, ele tá ali. A fogueira da Inquisição tá ali para todos nós, né? E aí, né? amiga, eu vou te falar uma coisa. De perto, ninguém é normal. Todo mundo aqui é louco um pouquinho, maluco. É uma discussão importante sobre... É uma discussão importante, porque... A gente não suportar as diferenças, né? Tudo é um diagnóstico. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, como você enfrentar o mundo como ele é, porque e aí a maneira como que... Eu acho muito, muito complicado, e a gente precisa, às vezes, de uma psicóloga. A gente, às vezes, precisa de você fazer... Porque, por exemplo, às vezes, eu acho que se eu não tivesse a posição política que eu tenho e o entendimento que eu tenho de ver a sociedade e achar que o capitalismo é um sistema falido, porque isso aqui não tem conserto, tá certo? Vídeo que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o baluarte da democracia liberal do mundo, que está fazendo com os imigrantes, Só que tá retrocesso. Só retrocesso em cima de retrocesso, tá certo? Então, o que acontece? Talvez, se eu não tivesse algo a me apegar, talvez eu me apegasse a esse pessoal que vai na igreja e fica rezando, etc, etc. Mas quando você não tem nada a pegar, dá vontade de enlouquecer. Assim, no sentido lato da palavra. Porque você não vê solução. A gente está conversando aqui, a gente fala assim, qual que é a solução para isso? Aonde que a gente pode buscar para ter uma vida melhor? A Isabel tem um filho que... O filho mais velho dela, igual o meu neto, que tem 20 e poucos anos, quando ele sai, ela fica com o coração na mão. Como é que a pessoa pode viver muito assim? Receio, muito medo. Como é que a pessoa pode viver assim? Então, a gente pode concordar que a gente vive num sistema que produz um adoecimento. Sim. E aí, quando a gente adoece, o problema é nosso, né? Em particular, você é louca. É louca. Mas quem te enlouqueceu foi a sociedade. É o sistema que a gente vive. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, porque assim, mesmo que está acontecendo lá, e é muito longe aqui de Maricá, a favela ali no Rio de Janeiro, não é tão longe, mas a gente fica falando, não, isso nunca vai acontecer comigo. Teve gente assassinada aqui no Minha Casa Minha Vida uns anos atrás, né? Teve um extermínio, assim. Então, a gente fala assim, isso nunca, eu estou longe disso, isso nunca vai acontecer comigo. Essa é a primeira fuga sua, de não enfrentar a realidade, sabia? É uma fuga que você não vê. Você fala o seguinte, não, eu não vou... isso está muito longe de mim. Não vai acontecer. Só que aqui. as coisas estão cada vez mais próximas da gente. Mas não é, cara. Ela está do seu lado, na sua... Entendeu? E tem também, né, gente, se a gente for pensar... Uma das perguntas que eu fiz quando eu fazia as entrevistas, tanto para quem é da saúde mental quanto para quem é da assistência, eu tinha para todos, né, 2 perguntas ali. Uma, o que é a loucura? Que eu queria saber, sei lá, como é que a assistente social que trabalha lá no CREAS, o que ela entende da loucura? Porque geralmente, se você não é da saúde mental, você acha que aquilo ali não é para você discutir. Então, eu queria saber. E também, o que é pobreza? Eu perguntava para o pessoal da saúde mental, que às vezes só quer ficar ali perguntando do delírio, perguntando, querendo saber do diagnóstico, enfim, e não considera qual é o território que aquela pessoa vive, né? Como é que foi a história de vida ali. Com relação a acessos, né? Isso produz a nossa subjetividade também. Então, qual é o entendimento que se tem de loucura e de vulnerabilidade, para poder ver também como é que isso se atravessa. Porque, considerando isso, né, que a gente está numa sociedade ocidental, num sistema econômico X e tal, a gente vai trabalhar aí algumas teorias com uma classificação diagnóstica. Então, não estou negando que existe esquizofrenia, por exemplo, né, que vão ter pessoas que vão ter ali alguns quadros bem específicos. Mas, por que a gente vive numa sociedade que é só uma maneira de sentir, de pensar e de se expressar que foi considerada normal?
Quem definiu, né, o que é normal, o que é patológico? Será que a pessoa que tem esquizofrenia não pode estar inserido também? E, de repente, se quiser trabalhar, né? As pessoas estão aí, dependendo do apoio que elas recebam, estão na vida também. Sim. Mas a gente tem medo, né? Porque como se a gente fosse muito... Isso é uma discussão grande, assim, que acontece. Que aí os meninos, assim, em sala de aula ficam mais... Como é que vai fazer, né? Como se a gente já não convivesse junto. Você pega o Uber, você vai na padaria, todo mundo convive junto. Todo mundo convive junto. Sem saber, né? Qual é a história do outro e tal. Aí quando você sabe, você quer rejeitar o outro. Sim. Então, a reforma psiquiátrica, ela não vai ser só esse macro de acabou o manicômio, tem a lei, não sei o quê. Ela vai ser você não ter medo das pessoas na padaria. Exatamente. Ela vai ser quando a sociedade entender que a gente pode viver junto nas diferenças e que você não precisa ter horror, né, a outros modos de sentir, de viver, de experimentar, e que isso pode enriquecer o nosso convívio também, assim, né? Mas a gente tem muito medo, enfim. Sim, acho que no geral, temos medo de nós, né? Imagina do outro. Sim. Eu tô folheando aqui o livro e como a gente está falando... Aliás, o livro está cheio de QR Code, né? Ah, sim. Isso que eu achei bem interessante. Muito legal. Você aponta para ali e você vai ter acesso a histórias, né? São todas histórias reais, não é isso? São. Todas histórias reais. E aí aqui, tem um poema aqui, feito por um apenado. Ah, sim. Ele fez em homenagem ao psicólogo que atendia ele. E é interessante... que ele fala, né? O seu castigo é este: falar comigo quando chegar, sentar na cadeira e me entrevistar. Saber da minha vida e como será. O seu castigo é este: me fazer perguntas e saber como estou. Quais os meus problemas, a dor, o dilema, o que me apavorou. O seu castigo é este: formar ideias, mas sempre com as suas. Saber se eu minto, se a verdade é sua e como será o meu amanhã. O seu castigo é esse: parar, pensar, dar seu parecer. O que será que vai ser? Será que o juiz também pensa o mesmo? Essa poesia, vocês estão vendo, não fui eu. Foi o cara que está lá preso, né? Que está lá no presídio, fez para o psicólogo dele. Eu acho genial essa poesia, porque ele está ali questionando o lugar dele em relação ao psicólogo, né? Sim. E acho que ele faz uma convocação para toda a psicologia, que é meio que assim, a gente fica aqui nessa relação viciada. Eu tô preso, mas o seu castigo é ficar aqui vindo toda semana, sei lá, de 15 em 15 dias, me fazer as mesmas perguntas. Eu gosto muito dessa ideia Tem um militante, a gente o perdeu recentemente, o Lancet, um cara sensacional, assim, da clínica peripatética, da redução de danos, e ele fala que a gente tem uma relação, os saberes têm uma relação muito... entre aspas, assim, viciada. Então, sei lá, ele diz, é o drogado e o seu médico, o psicólogo e o paciente. Parece que a gente está ali numa reta em que você não consegue sair. Você vai sempre fazer as mesmas perguntas para as pessoas. Tá tudo pré-estabelecido. E você... E às vezes você faz as mesmas perguntas para pessoas diferentes. Ah, total, porque você fica preso ali num certo protocolo. Foi a pergunta que Sandra fez no início, né? Ela disse, você quer trazer esse a mulher ali se arrastando no chão, essa singularidade. A psicologia nunca, não sei as outras ciências, né? Mas a psicologia, a nossa função é nunca perder de vista esse singular. A cada vez que você se encontrar com uma pessoa, que seja aquela pessoa. Senão você não ouve, né? Você, eu vou encontrar com mulheres que sofrem violência. Isso não existe, assim. Isso existe enquanto uma categoria ali que a gente precisa organizar, os serviços, a política pública. Mas eu não sei a história daquela mulher. A gente acha que sabe, né? O escutar é individual, né? É singular. Cada um carrega a sua história. Cada um carrega. Só que a gente perde isso, Sandra, quando eu digo que, Sandra e Isabel, que estamos adoecidos também, às vezes atendendo em série, né? 20 pessoas ali naquele dia e tal. Você olha, você vê mulher, mulher, mulher,
drogado, e você não consegue encontrar com aquela pessoa. Então, será que as pessoas que estão na prisão, né, o psicólogo já chega sabendo do que se trata, sabendo qual é o sofrimento, e aí ele vai dizer as mesmas coisas, né? Então, o menino da medida socioeducativa, a gente vai lá e fala isso, porque o aluno na escola, o aluno problema, não quer nada com a vida. Então, você fica reproduzindo uma coisa que é do senso comum. Exatamente. A função do psicólogo é encontrar a diferença. Tá precisando de um Paulo Freire na faculdade de saúde. Tá precisando. Tá precisando. Porque é verdade, o Paulo Freire que trata essa questão do individual. E é verdade isso. Se você não individualiza, você não ouve. Mas aí é que aquilo que a gente estava falando da questão da saúde também ser um produto. Mas também se você ouve, você perde tempo. Se você perde tempo, você não atende muito. Se você não atende muito, você não ganha dinheiro. Se você não faz tal coisa... Ou às vezes você não ganha dinheiro, mas também a estatística diminui. A estatística diminui e não vem verba. É um ciclo vicioso. E aí o paciente problema... Ele vai lá e quebra o vidro do CAPS. Ele vai lá e faz um escândalo, ele causa uma confusão, ele vai lá e mobiliza a equipe, precisa se juntar para falar sobre ele, porque gerou um transtorno. Exatamente. Isso é uma linha de fuga essencial para os serviços. Por isso que eu falo, eu quero saber de quem o tratamento não está funcionando. Não só de quem está silenciado ali. Equipe, ela só se reúne para falar de uma pessoa quando a confusão está formada. Então. Precisou ter a confusão para eu falar só de uma pessoa. Que vai me ajudar a pensar várias outras pessoas. O todo. Sim. Quando eu for precisar conversar em equipe de novo sobre casos difíceis, eu já fiz o contato ali com aquela pessoa para falar sobre isso. A gente já discutiu, já ampliou. Então, uma das perguntas que eu fazia também para os entrevistados era o que você considera mais difícil para você de atender, como é que vocês lidam na equipe com esses problemas mais graves? Vocês conseguem, né? Ajudam um com o outro? Sim. Porque a saúde mental vai exigir da gente se comunicar com outros profissionais. Você não vai... Eu brinco em sala de aula, né? Vocês vão fazer trabalho em grupo, sim, e grupos diferentes, porque quando vocês se formarem e saírem daqui, vocês não vão escolher quem é o colega de trabalho, se gosta dele ou se não gosta. Tem que aprender a falar com o outro. É interessante que os alunos, e aí a gente pode tirar para a vida, né? Não sei se é essa fase que a gente vive... as pessoas não querem fazer trabalho em grupo, elas não querem estar em grupo. Estar em grupo. Gente, a vida coletiva está muito difícil, assim. É muito individualizado. Né? Eu vejo as pessoas, não dá em grupo não, professora, não dá individual. É mais rápido. Dá individual, porque em grupo eu vou ter que me reunir, mesmo que seja aqui pelo telefone, eu vou ter que arranjar uma estratégia para eu estar em contato com vocês, para a gente trocar uma ideia. E as pessoas não querem isso. Mas o capitalismo, ele é um projeto de individualização, né? Não é você com o outro, é você com um cardápio, é você com um consumo, a gente vai consumindo o outro, né? Então, dá trabalho você lidar... A relação com o outro, ela é uma relação muito de... Tá, vou perder meu tempo com a Dayana, por quê? O que ela vai me trazer de vantagem? Eu ficar agora perdendo meu tempo com uma relação. Lá da cá, isso? Naturalmente. E quem não oferece vantagem para ninguém? Quem não oferece vantagem para ninguém, eu quero relegado saber. À margem. Eu não quero saber. Não há necessidade, eu não quero, não vou perder meu tempo com isso. É assim que funciona. Exatamente. Eu estava ouvindo hoje, né, de uma pessoa muito querida da minha família, ela me disse assim, ela falou, talvez você não entenda o que é isso agora, mas uma mulher, quando se separa, né, quando ela não está ali com seu marido e está numa certa idade, parece que ela não tem mais serventia social para ninguém, então ela vai sendo abandonada, assim. Eu já vi outras mulheres reproduzindo isso. Elas vão sendo excluídas dos grupos, né? Eu vou falar para você assim, eu acho que a gente devia fazer alguns programas para tratar dessas histórias, Isabel. Por Feminino. exemplo, velhice, a questão da mulher. Já está dando as pautas aqui? Já estou dando as pautas. Não, é porque... Eu já dei o aborto. Você já deu o aborto. Não, é porque, por exemplo, a gente discute muito aqui isso que você falou, né? As experiências que a gente tem na vida e tal. Eu sou mais faladeira disso, a Isabel é mais discreta. Mas... É porque é o seguinte, assim, essa coisa do envelhecer também, essa coisa, por exemplo, a gente falou do tempo em que maridos colocavam mulheres
no manicômio se queriam se separar, mas e aquelas mulheres que o marido largava quando elas tinham 40, 50... Porque houve época que 40 anos era velha, velha demais, né? Hoje eu com 65 anos sou essa gatinha aqui, mas imagina, teve uma época que com 40 anos era velho demais, não era? Largava, a pessoa levou a vida dedicada a criar seus filhos, a cuidar da casa, a fazer tudo direitinho para que o marido encontrasse tudo certinho, para que ele pudesse trabalhar e prover para a família. Ele vai lá, coloca tudo no nome de alguém, separa e ela não tem nada. Isso quando largava, porque você pode continuar ali sendo só a empregada do seu marido. Você pode continuar sendo pro resto da vida e ele tinha até outra família, tinha outras relações, etc. Porque senão continuava a vida inteira sendo uma empregada doméstica do cara. Às vezes bem remunerada, com roupas, carros e tal, às vezes não, às vezes apanhava, às vezes, mas sempre numa situação de subserviência. Mas aí eu acho que é importante a gente pensar também isso de como que a sociedade então lida com essas mulheres quando elas resolvem sair desse casamento. Então, a gente sai com as mulheres que ou que não têm filho, ou que estão divorciadas, ou elas representam ali uma ameaça, né, ao seu lar. Então, como são vistas essas mulheres? Sim. Porque quando a gente vai falar, gente, de loucura, assim, eu queria enfatizar isso. Fica parecendo que a loucura é essa questão do o transtorno mental em si. Mas pensar em loucura, pensar em saúde mental, é pensar nas produções sociais. Como é que é ser mulher, né? Na sociedade que a gente está hoje, como é que era ser mulher na década de 40, na década de 60? Quais são os adoecimentos ali que você vai acumulando, que você vai engolindo? O que é feito do corpo, né? Da saúde? Então, a gente precisa... cada década dessa, né? Eu acho que essas reproduções de como a mulher é vista ou de como a gente mesmo se vê, elas são alteradas, né? E aí a gente fala assim, pô, não, mas hoje está melhor para a mulher. Né? É igual aquela história que a Carolina de Jesus reproduziu ali. Sabe? Aquela história. Não, mas hoje está muito melhor para o negro. Que, né? Agora eles só querem assustar, antes eles matavam. Então eu acho que é alguma coisa assim para a mulher também. Antes, vai ter gente que vai te falar, não, mas antes era muito pior. Hoje não. Mas hoje você também adoece do mesmo jeito. Porque você pode, inclusive, nem estar numa situação de sobrevivência. Eu acho que nós temos conquistas, assim, não dá para falar. É um paradoxo, né? Mas a mulher sempre tem que dar conta de muita coisa. Isso é verdade. Então, vai melhorando, a gente consegue ali algumas coisas, tem que segurar com a unha, porque sempre querem arrancar o pouco. Mas ainda não tá bom, eu acho que é isso, né? O que precisa avançar e quais as discussões que a gente precisa fazer também. Porque, por exemplo, isso, violência contra a mulher. Hoje eu vendo um homem bradando lá no noticiário de um outro que, tipo assim, mostra a cena de um cara agredindo uma mulher na câmera de segurança. Aí esse outro... mais assim, engravatado, tal, apresentando programas horrorosos da Record. Parece um Linha Direta.